A gente também pode estar falando dos tipos de classificação de estoque. Então, tem várias análises que a gente pode estar fazendo para estar verificando. Um deles é o valor de consumo, que é o famoso método ABC. O outro, de importância operacional, ou seja, de criticidade. Qual a importância que os materiais têm para o funcionamento da empresa? E o ideal é que o de valor de consumo seja utilizado junto com o de importância operacional, ou seja, o método ABC utilizado junto com o estudo de criticidade. Porque enquanto um dá o valor de consumo, o valor econômico, o outro analisa a importância. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre esses dois. Os outros métodos de classificação que a gente pode estar falando, os outros tipos, é o de perecibilidade, ou seja, o material ele é perecível ou não. O de periculosidade também, qual é o grau de periculosidade desse material? E a dificuldade de aquisição, esse produto ele é fácil de adquirir ou é difícil de adquirir? Vale a pena comprar ou é melhor fabricar esse produto? Ou seja, a possibilidade de fazer ou comprar. Tudo isso são análises que vale a pena você fazer em relação ao seu estoque, os tipos de classificação do seu estoque. E também análise do mercado fornecedor. Esses produtos, eles são de fornecedores nacionais ou eles são importados? Então, essas análises sempre vão ser viáveis vocês estarem fazendo sobre elas. Imagina um restaurante onde o sistema de compra é empurrado, ou seja, o estoque está lá, é comprado, está lá à disposição, e a venda é puxada, ou seja, o produto só é feito depois que pedido pelo cliente. E aí vamos imaginar um cenário onde esse restaurante funciona todo dia a meio-dia, ou seja, ele abre para o almoço e funciona até mais tarde. E o dono do restaurante, ele faz as compras uma vez por semana. Então, uma vez por semana, ele recebe o pedido da cozinha e aí ele sai para fazer a compra de todas as mercadorias solicitadas, em cima do pedido da cozinha, lógico. E aí, um dia ele fez todas essas compras, voltou, entregou a mercadoria e saiu para resolver N outros problemas. Faltando 30 minutos para abrir o restaurante, o chefe da cozinha liga e diz que o sal acabou. E aí, lógico, o dono reclama e diz, eu acabei de deixar a mercadoria aí, como assim o sal acabou? E ele diz, mas não tem o que ser feito. O sal acabou e o restaurante vai abrir em 30 minutos. E sem sal, não tem como a gente fazer nada. Em cima do que a gente já acabou de falar em relação aos tipos de classificação, a gente pode estar falando sobre esse caso, inserindo algumas dessas informações. O que é que acontece? Normalmente a gente fica com atenção em relação ao valor de consumo. E aí a gente está falando do método ABC. Ou seja, em um restaurante a gente vai ficar sempre atento para não faltar o filé, para não faltar o camarão. Esses são os itens principais no prato. Por o sal ter o valor de consumo baixo, ou seja, a quantidade que é utilizada dele, o valor dele, faz com que ele fique abaixo, lá embaixo nessa curva de valor de consumo. E aí acaba-se que não é dada devida atenção a ele. O problema é que o sal é altamente crítico para o funcionamento. Então imagina um restaurante funcionar sem sal. Nenhum prato vai sair. Porque todos, de alguma maneira, vão ter que levar sal, inclusive o macarrão para ser cozinhado. Então, qual a importância do sal em um restaurante desse tipo? O sal é altamente crítico. E quem vai verificar isso é a curva de criticidade. E por isso ela deve ser usada junto com a curva do valor de consumo do método ABC. Porque o que um não conseguir captar ou viabilizar, o outro consegue enxergar. E aí, quando a gente vê esse cenário, algumas das perguntas que me fazem quando tem um cenário desse parecido é: o controle de estoque de um item como sal, por exemplo, deve seguir o mesmo protocolo dos demais itens? Ele deve seguir o mesmo protocolo dos itens de criticidade e o que estão naquela curva principal A, ou seja, não deve deixar acabar. Mas nesse caso especificamente, a gente não está falando de um produto que estava perto de acabar. A gente está falando de um produto que acabou no dia que as compras chegaram. Ou seja, simplesmente não foi visto nada do sal. O problema não é que o parâmetro está errado. Não é que a solução seja comprar 20 quilos, 50 quilos de sal e deixar lá para não deixar o sal faltar. A gente está falando unicamente de acompanhar o estoque e dar a devida importância de um item crítico como o sal, que embora o valor de consumo seja baixo, é crítico para a empresa.
Em caso de quando se a gente usar um exemplo desse para restaurantes, produção, é muito fácil você encontrar esses produtos, como o parafuso, o próprio sal, para quem trabalha na parte de cozinha, ou de produtos alimentícios, que são produtos baratos, mas necessários, ou seja, eles têm o poder de parar a produção. Se a gente estiver usando esse exemplo para um varejo, para um supermercado, a gente está falando daqueles itens em que, quando tem falta de mercadoria, o consumidor prefere deixar para comprar os produtos que ele tem que comprar, ou seja, a cesta de produto dele, em outro local, porque aquele produto é importante para ele. Então, ao fazer essa análise, esse é o produto crítico para o seu negócio. Ou seja, enquanto a importância operacional, a criticidade, vai falar desses produtos que são extremamente importantes para o seu negócio, ou seja, que leva o consumidor a ir para outro local realizar a compra dele, ou que tem o poder de parar a tua produção, do outro lado a gente tem o valor de consumo, que é o famoso método ABC. O método ABC, se a gente utilizar o que fala Pareto, né, que é justamente daí que vem a base do método ABC, a gente está dizendo que 80% dos itens que você tem dentro de casa representa apenas 20% da sua venda, ou do seu consumo, se a gente vai falando em produção. Enquanto 20% representa 80% da sua venda. Ou seja, esses 20% que são chamados produtos classificados como A, são os que são responsáveis pelo seu negócio. Eles têm uma capacidade de melhorar a lucratividade ou não do seu negócio. A gente pode estar falando de venda ou de consumo, porque se o consumo dele for tão importante, que estiver referente a 80% da sua produção, você tem que ter o máximo de cuidado quando você for comprar esse item. A margem dele tem que estar bem alinhada com o seu negócio. Se a gente estiver falando de venda, a gente está falando justamente que esses itens A não podem faltar na sua prateleira. Você tem que ter esse produto para venda. A margem dele também tem que estar bem alinhada, porque o resultado do seu negócio vai estar diretamente ligado para ele. E se eu quiser fazer alguma promoção, o indicado é que vocês usem os itens B e C. Aí vocês podem até perguntar, mas não são os itens que eu vou mais vender. Use uma expressão que é o que a gente chama aqui no Nordeste de boi de piranha. Ou seja, você vai sacrificar um item para poder trazer os outros. Esse termo, inclusive, é muito usado no marketing com esse objetivo. Você vai estar utilizando um item, né, como atrativo para trazer as pessoas. Mesmo que as pessoas não comprem esse item, você vai ter a percepção de que aquele item é barato. É muito normal você ver na Black Friday a famosa panela de pressão numa promoção absurda. Muitas pessoas que vão estar naquela fila para pegar aquela promoção nem sequer vai comprar esse item. Ou seja, esse item está sendo sacrificado e ele é um item C para poder fazer a venda de itens que sim são atrativos e que têm uma margem interessante para o negócio da empresa. E aí, quando você junta esses dois, ou seja, você consegue enxergar quais são os produtos que são imprescindíveis para a sua empresa em relação ao valor de consumo, que é o que o estoque ABC vai te dar, você também consegue ter os itens que são críticos para a tua empresa, né? E esse nível de criticidade a gente também pode estar dividindo em três. A gente pode estar falando dos itens que são imprescindíveis e que não tem troca. Ou seja, o consumidor quer aquele produto e aquele produto, ou seja, aquela marca é importante para ele. Já a gente também pode estar falando de alguns produtos que podem ser substituíveis. E esses produtos que podem ser substituíveis, ou seja, se o fornecedor A não te entregou o parafuso do fornecedor B pode vir sim a comportar para você. Se o fornecedor A não te entregou algo, o outro fornecedor pode ter algo similar que vai atender a tua necessidade. O mesmo vale no ponto de venda. Ou seja, se no restaurante o sal era totalmente imprescindível e tinha o poder de parar a produção, se a gente vai falando no supermercado, o sal é imprescindível, sim, mas o cliente não vai ter uma atenção a se o sal é do fornecedor A ou do fornecedor B. O que importa para mim é o produto. Então, se algum fornecedor não conseguiu te entregar, você consegue me atender com outro produto. Da mesma forma, a farinha, o café, outros itens que não são. O café pode ter alguns que digam, não, esse café em cápsula para mim só serve se for esse daqui exato, eu não gosto de outro, não aceito outro chocolate, não aceito outro leite condensado. Então vai ter produtos
que você só vai admitir que seja aquela qualidade, aquele refrigerante, aquele queijo, outros produtos, que podem fazer com que o consumidor largue a cestinha e diga, não vou fazer a compra aqui, vou fazer em outro lugar. Se a gente estiver trazendo isso para restaurante, para salão de beleza, para outro tipo de mercado que tenha de serviço, que faça esses tratamentos de produção, vale também isso. Nesses estabelecimentos, muitas vezes mudar a marca pode ser um assassinato, né? Um tiro no pé, porque o nível do produto entregue no final não vai ser o mesmo. Então, enquanto alguns produtos podem ser substituídos, outros não podem. Se esse produto pode ser substituído, pode ter falta e você pode continuar com a sua produção normalmente, ele é imprescindível para o seu negócio. Se você consegue facilmente trocar ele, aí a gente já coloca ele na classificação Y, que é uma classificação no meio. O da agressividade a gente trabalha sempre com X, Y e Z. Totalmente imprescindível, possível de troca e aquele que pode faltar tranquilamente no negócio. O problema da gente vai estar no X. São produtos altamente imprescindíveis para o seu negócio, ou seja, eles são críticos. Então, se um produto for crítico e ainda estiver na categoria A, tenha a máxima atenção ao cuidar desse produto, ou seja, não deixe que ele falte, tenha o máximo de atenção com ele. Mas é possível que um item seja C, ou seja, a classificação dele está lá embaixo, ele responde por 5% da sua venda, 3% da sua venda, essa categoria C, mas ele pode estar como crítico. Então, é um item que você não pode simplesmente dizer, vou descadastrar, vou fazer uma análise, porque a venda dele é muito baixa, ou o consumo dele é muito baixo, porque embora o consumo seja baixo, ele é crítico para o seu negócio. E essa é a análise que você deve fazer no seu tipo de estoque também.